Secretário da Mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 3 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 9 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre índice de revisão geral do vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Abadiânia para o exercício de 2023 e da outras providências. Abadiânia, Goiás, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2023. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que afinal assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 003/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado dia 9 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2023 e da outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a essa Casa de Leis no dia 9 de fevereiro próximo passado o projeto de lei número 003/2023, solicitando autorização legislativa para aplicação da revisão geral dos salários dos servidores públicos municipais efetivos, comissionados, agentes políticos, conselheiros tutelares, aposentados e pensionistas do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2023, com seus efeitos retroagindo ao dia 1º de janeiro de 2003, no importe de 5,93%. De mais a mais, a iniciativa esclareceu no parágrafo único do artigo 1º as razões dos motivos pelas quais não são aplicadas aos ocupantes do cargo de agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, professores da rede municipal de ensino, haja vista que estes profissionais têm seu piso salarial expressamente estabelecido por lei federal. Considerando agora o comando normativo do Código contido no artigo 37, inciso 10, na Magna Carta, que diz: artigo 37. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos pareceres da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos municípios de legalidade, impessoalidade, moralidade pública e eficiência, e também ao seguinte caput da redação de cada emenda constitucional, número 19, de 4/6/98. Décimo, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, do inciso pela emenda constitucional número 19, de 4/6/98. Tecidas tais ponderações e de que se considerar aplicadas em casos de comendo, por simetria, as regras contidas no artigo 5º, caput 61 do inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Artigo 2. São poderes da União, independentemente harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Grifei. E artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros aos estrangeiros residentes no país e inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prioridade nos termos dos seguintes. Ainda, o artigo 61, a iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro da comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e o Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, aos Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Disponham-se sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e autarquia ou aumento na sua remuneração, bem como é contido no próprio artigo 37, inciso 10º, primeira parte da Magna Carta. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também a seguinte: com a redação indicada pela emenda constitucional número 19, de 4/6/98, 5/6/98, a remuneração dos servidores públicos e do subsídio que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados e alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso. Assegurando revisão geral anual sempre da mesma data em seguir distinção de índices, inciso da redação de cada emenda constitucional, número 19, de 4/6/98, e também do 5/6/98, e de se considerar ainda tratar-se do projeto de lei número 003/2003, daqueles tipos de gestor público que, dentre as suas atribuições, está indicativa das leis que visem aprimorar a administração pública em seus mais diversos setores, bem como que há competência administrativa do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz e suas atribuições com relação à matéria em questão estão disciplinadas pelo artigo 62, inciso 1 e 28º da Lei Orgânica do Município, assim redigidos. Artigo 62, compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis que formam casos previstos na Lei Orgânica, conceder auxílios, prêmios e subvenções dos limites de respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévia e atualmente aprovada pela Câmara. Vale dizer, excelências, que o projeto de lei número 003/2003 menciona até mesmo a aplicação do índice de 5,93% referente à inflação no período de 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, medida pelo INPC e IBGE. Situação em que pode ser confirmada na página eletrônica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cuja consulta faço juntar a este parecer. Excelências, ainda que se dizer que o projeto de lei número 003/2003 trouxe ao seu bojo a declaração de ordenador de despesas em que se aumenta, o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias, além, claro, de ser sido juntado aos outros os autos e estimativa do impacto orçamentário financeiro, bem como que o projeto de lei indicou. Os elementos típicos de subtipos que serão utilizados para socorrer a despesa em que se pretende. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Ipatinga, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 003/2003,
de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datada de 9 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o índice de revisão geral do investimento dos servidores públicos e do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2023 e da outras providências, motivo pela qual pode ter sido regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em criação e votação nominal nos termos do artigo 124, terceiro do regimento interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput da Magna Carta, pelos novos vereadores da Casa. Este é o nosso parecer sobre censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB, Goiás, 16571. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão do Projeto de Lei número 003/2022, do relatório. A vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a essa comissão a elaboração do parecer para análise do projeto de lei número 003/2023, de 9 de fevereiro de 2023. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental dessa comissão é de realizar o controle preventivo e constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição e a relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, que se refere à admissibilidade, não cabendo dessa fase do processo legislativo a emissão de juízo, valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo agrégio plenário dessa Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o índice de revisão geral de vencimento de servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2023 e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente, não foram apresentadas emendas. É o relatório. Relatório da análise. Verifica-se que o plano não há vício de iniciativa, de material e de competência do Poder Executivo local. Por consequência, dos requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbro ou-se a natureza legal ou constitucional, pois o nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que se redigido de forma técnica, escorreita e atendem o contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais e constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe do voto do relator. Ante o exposto, tendo à vista a compatibilidade formal e material da proposição e a Constituição Federal, Estadual e as leis orgânicas do municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2023. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ, voto com o relator. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão em Finanças e Orçamento. Membros da comissão: relatora Camila Cristiana Borges, presidente Nilton Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório: veio no exame dessa comissão o projeto de lei número 003/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o índice de previsão geral do vencimento de servidores públicos do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2003 e da outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório.
do voto da relatora. Antes de ser remetida a essa comissão, o projeto de análise foi enviado à assessoria jurídica da Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer votação do plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto, medida que se impõe como voto. Votação da comissão. Antes exposto, somos o acolhimento do projeto, termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, 17 de fevereiro de 2023, Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com o relator Nildo Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Concluída a leitura, presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei 03/2023. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Gostaria de parabenizar aos servidores do Poder Executivo, por mais essa gratificação de 5,93%, que eles vão ser contemplados, é mais do que justo, porque a inflação está cada dia mais subindo, a gente está perdendo valor de compra. E isso é mais do que justo eles poderem ser agraciados com mais esse benefício que vai ser concedido a partir do ano de 2023. Então, gostaria de parabenizar a todos por mais esse mérito almejado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrado a discussão. Como voto o vereador Ilvanei? Favorável. Como vota o vereador Genaíra? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota a vereadora Neuza Diniz? Favorável. Como vota o vereador Nilton? Favorável. Como vota o vereador Renato? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Favorável. Favorável. Aprovada. A matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, para proceder com a leitura do projeto, dos pareceres jurídicos e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 04/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 9 de fevereiro de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral anual do vencimento do cargo público de provimento efetivo de professor em atendimento ao piso nacional dos professores para o ano de 2023 e das outras providências. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina presente parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 004/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 9 de fevereiro de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral anual do vencimento do cargo público de provimento efetivo de professor em atendimento ao piso nacional dos professores para o ano de 2023 e da outras providências, levantando-se para tanto algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis no dia 9 de fevereiro do próximo passado o projeto de lei número 004/2023, solicitando autorização legislativa para, segundo o artigo 1º da propositura, fica o chefe do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás, autorizado a conceder revisão geral anual do vencimento do cargo público de provimento efetivo de professor no percentual de 14,95% em atendimento ao piso nacional dos professores. Considerando ainda que, a olhos vistos, a intenção do prefeito municipal é a concessão de reajuste dos vencimentos dos professores da rede pública municipal, adequando-os ao piso nacional da categoria, inclusive servidores inativos e pensionistas,
vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Abadiânia, o Abadiânia Prévio. De mais a mais, acertada restou a redação do parágrafo único do artigo 1º da iniciativa, que cuidou de registrar que fica o chefe do Poder Executivo autorizado a contemplar o salário base dos profissionais do magistério que, porventura, não atingirem o piso salarial de nível P1 a 20 horas, de R$ 2.210,27, P1 a 30 horas, de R$ 3.315,41, e nível P1 a 40 horas, no valor de R$ 4.420,55. Considerando também que a matéria posta em questão a este assessor, qual seja o piso nacional salarial para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, encontra regulamento na Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008, e na Lei Federal número 11.494, de 20 de junho de 2007, cujas cópias este assessor faz juntar ao seu parecer. Considerando também tratar-se o projeto de lei número 004/2023 daqueles tipos do gestor público, que dentre as suas atribuições está a iniciativa de leis que visem aprimorar a administração pública em seus vários setores, e ainda que a iniciativa exclusiva do alcaide municipal em relação a esse tipo de matéria está disciplinada no artigo 42, incisos 2 e 4 da Lei Orgânica do Município. Vejamos, artigo 42. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre, inciso 2, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 4, matéria orçamentária é a que autoriza a abertura de créditos, concede auxílios, prêmios e subvenções. É de se considerar, por fim, senhores edis, que o projeto de lei número 004/2023 cuidou até mesmo em seu artigo 4º de retroagir seus efeitos a 1º de janeiro de 2023 e, inclusive, trouxe consigo a indicação dos elementos, tipos e subtipos constantes na lei orçamentária anual, que serão utilizados para o socorro da despesa que cria, além, é claro, de atender aquelas disposições contidas na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 16, inciso 1 e 2. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro, do exercício em que deva entrar em vigor e dos dois subsequentes. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 004/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 9 de fevereiro de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual do vencimento do cargo público de provimento efetivo de professor, em atendimento ao piso nacional dos professores para o ano de 2023 e da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal e, por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput da Magna Carta, pelos nobres vereadores desta Casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OABGO, número 16.571. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão ao projeto de lei número 004/2023, do relator. A vereadora Fernanda Poeira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 004/2023, de 9 de fevereiro de 2023. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal.
Desta forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, do que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual do vencimento do cargo público de provimento efetivo de professor, em atendimento ao piso nacional dos professores para o ano de 2023 e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente, não foram apresentadas emendas. É o relatório. Da análise, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa. É a matéria de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbice de natureza legal ou constitucional, pois, em nosso ordenamento jurídico, não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atende o contento os preceitos da Lei Federal Complementar nº 95/1998. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2023. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam com o relator vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 004/2023, de 9 de fevereiro de 2023. Membros da comissão. Relator Camila Cristiano Borges, presidente Newton Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 004/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual do vencimento do cargo público de provimento efetivo de professor, em atendimento ao piso nacional dos professores para o ano de 2023 e da outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto, nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 17 de fevereiro de 2023, Camila Cristiano Borges, relatora. Votam como relatora. Newton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Finalizada a leitura. Inaugura a discussão do projeto de lei número 004/2023. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Gostaria de dar minha explanação. Alguns professores nos procuraram, a gente analisou o projeto em si, conversamos com o nosso jurídico. Entretanto, o que nos compete aqui, que é analisar o projeto e votar, seja favorável ou desfavorável, a gente está aqui sempre à disposição. Entretanto, a gente está limitado, conforme é previsto na lei orgânica do nosso município, no artigo 42, que prevê que são de iniciativa exclusiva do prefeito, e as leis que dispõem sobre, no inciso 4º, fala que a matéria orçamentária a que autoriza a abertura de crédito, concede auxílios, prêmios e subvenções. E no parágrafo único desse mesmo inciso,
prevê que não será admitido aumento de despesa previsto no projeto de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto no inciso 4º, primeira parte. Entretanto, o que eu quis dizer com essa leitura? O que nos compete aqui para a gente analisar, né, votar, seja favorável ou desfavorável, estamos sempre à disposição. Entretanto, a gente está limitado, a gente não pode fazer uma emenda para que onere o Poder Executivo sem que ele tenha esse dinheiro em caixa para pagar. Os professores são merecedores, sim, muito. Se somos o que somos hoje, devemos aos professores, que é a nossa base, né? A todas as profissões, a mãe de todas as profissões são os professores, são mais do que merecedores. Entretanto, esse projeto prevê uma equiparação de piso salarial, piso nacional, não equiparação de salário. Então, o que está previsto nele? É um reajuste salarial para equipar o piso nacional para os professores que estão igualados em P1 20 horas, P1 30 horas e P1 40 horas. Entretanto, os outros profissionais P2, P3 e P4 não está previsto no projeto. Mas o que for preciso, se caso o Poder Executivo futuramente encaminhar um projeto aqui para a Câmara, para que seja beneficiado os demais profissionais, que ele tenha esse recurso em caixa, para que se possa, né, ser pago os demais profissionais, eu creio que todos nós, vereadores, estamos aqui à disposição para votar totalmente favorável. Então, o que a gente cabe hoje é votar favorável ou desfavorável ao projeto que está pautado. Mas, entretanto, aos demais profissionais da área da educação também, quanto P2, P3 e P4, pode ter certeza, estamos sempre à disposição. Jamais estamos aqui para prejudicá-los. Entretanto, o projeto que está pautado é para nível P1. No mais, são essas minhas palavras. Mas algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Ilvanei. Pegando um gancho aqui do vereador Rodrigo, inclusive é um projeto federal, né, que não tem como a gente fazer emendas no projeto. Inclusive a gente teve na última sessão passada reunido com o jurídico e é isso aí que a gente pode fazer, é fazer o dever do vereador a votar o piso, né? Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Samuel. Acompanhando aí a fala dos demais colegas, também vale ressaltar que caso alguém faça alguma emenda para incluir as outras classes, o executivo ele vai entrar com a DIN, né, com a ação direta de inconstitucionalidade, porque se está escrito na lei que não cabe a nós fazer emenda que vai onerar o município, porque esse tipo de projeto que onera o município, ele tem que ter uma dotação orçamentária, como o vereador Rodrigo bem disse, e ele é exclusivo do prefeito, né? Então, mesmo que alguém faça alguma emenda, aí vai prejudicar os P1 e o executivo entra com a ação direta e derruba a nossa emenda. Então, a gente tem que seguir a lei orgânica do município e o regimento interno. Então, infelizmente, nós não podemos fazer emendas para incluir os P2, P3 e P4. Então, cabe a eles criar uma comissão e intermediar junto ao executivo, para que o executivo mande um outro projeto de lei para beneficiar também essas outras classes. Vereadora Neuza. Como foi dito pelos colegas, quem nos dera se nós pudéssemos, né, dar um salário bem maior, mas como foi bem expressado, já expressaram, não cabe a nós. Se coubesse a nós, com certeza, eu sei que não só eu, mas todos os demais vereadores votaria da melhor forma possível, né? Mas quem sabe, um dia, né? Pode ser mudado. Aguardamos e Deus abençoe todos nós. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, para finalizar, eu creio que todos os profissionais, de alguma certa forma, eles não serão prejudicados, né, porque é previsto, tem um plano de carga e salário, né, para todos os profissionais, e eu creio que o Poder Executivo vai fazer o máximo para que eles sejam contemplados também. Creio que ninguém sairá prejudicado com essa questão. Mais algum vereador? Não? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão.
Em votação, como vota o vereador Euvanei? Favorável. Como vota o vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota a vereadora Neuza Diniz? Favorável. Como vota o vereador Nilton? Favorável. Como vota o vereador Renato? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Favorável. Eu, nessa presente sessão, não voto, mas, entretanto, tenho a dizer que sou totalmente favorável. Aprovada a matéria, será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Pros, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei de número 005/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 14 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento dos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Abadiânia, Goiás, para exercício de 2023 e das outras providências. Abadiânia, Goiás, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2003. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por esse advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 005/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 14 de fevereiro de 2003, que se dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento dos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício 2023 e da outras providências, levando-se algumas considerações. Antes de se adentrar ao parecer, essa procuradoria esclarece que o presente tem caráter apenas opinativo. Aqui, a procuradoria dessa casa tem e codão de auxílio aos trabalhos dos edis, e em especial conforme previsão legal do regimento interno da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, CCJ, opinando para que se alcance sempre a legalidade com vistas a que todo ato praticado nessa casa seja medida possível dentro das normas e sempre respeitando a Constituição Municipal e Federal. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a essa Casa de Leis, no dia 9 de fevereiro próximo passado, o projeto de lei número 005/2003, solicitando autorização legislativa para, segundo o artigo 1º da propositura, os vencimentos dos servidores públicos efetivos, comissionados, agentes políticos, aposentados e pensionistas, para exercício 2023, serão recompostos em 5,93%. No procedimento prévio de controle de constitucionalidade, estruturando no âmbito da produção legislativa municipal, de um modo geral, aprecia-se a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, resolução sobre 3 respectivos elementares. A matéria legislativa proposta deve se encontrar entre aquelas autorizadas pela Constituição de 1988 aos municípios, se foi respeitada e redigida observância das preferências quando a iniciativa da proposição prevista pela ordem jurídica constitucional e possibilidade de violação por parte da matéria legislativa proposta de direitos fundamentais ou instituições tutelares por regras ou princípios constitucionais. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face de interesse local, encontrando amparo ao artigo 30, inciso 1 da Constituição da República.
Por interesse local, atende-se todos os assuntos do município, mesmo em que se não fosse o início interessado, desde, ou seja, o principal, a sua predominância, tudo o que repercute direto e independentemente da vida municipal de interesse local, caso 00005/20, José Nilo, de indireito municipal positivo, 4, ofício de Editora Del Rey, Belo Horizonte, 1999. O objetivo que se trata este projeto de lei, na opinião dessa Procuradoria, se enquadra perfeitamente nas autorizações para legislar franqueadas ao Executivo Municipal no âmbito de sua lei e seu regimento interno, vez que versas sobre recomposição salarial obrigatória, sendo matéria entre aquelas a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, já que se agrege o Tribunal de Contas do Município e do Estado de Goiás, TCM Goiás, emitiu instrução normativa número 00005/2022, técnica administrativa, que trouxe alterações da resolução normativa RM TCM Goiás número 0005007 de 9 de maio de 2007 a respeito da iniciativa deste tipo de proposta. Considerando agora o comando normativo código no artigo 37, inciso 10 da Magna Carta, que diz: artigo 37, a administração pública, direta ou indireta, qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos municípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: caput da redação dada pela emenda constitucional número 19, de 4/6 de 98. 10. A remuneração dos servidores públicos e subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados e alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso. Assegurada revisão geral anual, sempre a mesma data, sem distinção de índice, inciso da redação dada pela emenda constitucional número 19, de 4/6 de 98. Nesse sentido, é mencionado o projeto de lei número 005/2003, encontra-se consonância aos preceitos fundamentais e constitucionais. Assim, o projeto de lei em análise trata: interesse local obedeceu à forma da propositura iniciativa conforme a lei orgânica municipal do regimento interno da Câmara e não viola os direitos fundamentais. A elaboração das leis do Brasil deve observar a técnica legislativa adequada prevista na Lei Complementar Federal número 95, de 26 de fevereiro de 1998, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. A Lei Complementar Federal 95, de 26 de fevereiro de 1998, traz normas para a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, objetivando conferir-lhes uniformidade. Verifica-se o presente caso que a propositura possui elementos mínimos exigidos pelo artigo 3º da Lei Complementar Federal número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Artigo 3º. A lei será estruturada em 3 partes básicas. Primeiro, parte preliminar, compreendendo a epígrafe e a emenda ou preâmbulo, anunciado o objetivo de iniciação do âmbito de aplicação das disposições normativas. 2. Parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada. 3. Parte final, compreendendo que a disposição pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de
vigência da cláusula de revogação quando couber. Considerando finalmente que o projeto de lei número 005/2003 cuidou até mesmo de atender aquelas previsões contidas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ao surgir a propositura declaração de ordenadora da despesa em que aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendendo assim à constitucionalidade e à juridicidade e à boa técnica legislativa. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 005/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datada de 14 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o índice de revisão geral e recebimento de servidores. Servidores públicos do Poder Legislativo do município de Goiânia, Goiás, para o exercício de 2023 e da outras providências, motivo pelo qual pode ter regular o procedimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, quarta linha C, do regimento interno da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput da Magna Carta, pelos novos vereadores dessa casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás 16571. Da análise, verifica o plano que não há vício de iniciativa da matéria é de competência do Poder Executivo local, a consequência do registro formais de constitucionalidade foram atendidas. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbice da natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que se redigido de forma técnica e escorreita e atende contento aos preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais da constitucionalidade, portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe do voto do relator, ante exposto, tendo vista a compatibilidade formal do material da proposição e Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, 17 dias do mês de fevereiro de 2023. José Rosemar da Silva, relator da CCJ. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Vota com o relator. Vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Data da comissão, decisão da comissão. Ante exposto, somos Comissão de Finanças e Orçamento. Membro da comissão, relator Camilo Cristiano Borges, presidente Livno Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório. Veio o exame da comissão o projeto de lei número 004/2003, a autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, dispõe sobre o índice de revisão geral e crescimento dos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Goiânia para o exercício de 2003 e da outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica da Câmara Constituição e Justiça, tanto a assessoria jurídica da CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação do plano plurianual, portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe, é como voto.
da decisão da comissão. Antes exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 17 de fevereiro de 2023. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com a relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Concluída a leitura, presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei número 005/2023. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Gostaria de explanar e parabenizá-los, viu, por mais esse mérito também, né, dessa gratificação que vai ser concedida conforme reajuste inflacionário, que, igual eu tinha dito no Poder Executivo, a inflação está subindo e o poder de compra está diminuindo. Então, é mais do que merecido eles receberem essa gratificação também. Mais algum vereador deseja fazer? Não? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador Euvanei? Favorável. Como vota o vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota a vereadora Neuza Diniz? Favorável. Como vota o vereador Nilton? Favorável. Como vota o vereador Renato? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Favorável. Aprovado. A matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, sexta, dia 24 de fevereiro de 2023. Desejo um bom dia a todos.